Olá! Nesta videoaula, nós faremos uma revisão da primeira etapa de estudos. Resumidamente, os estilos de aprendizagem representam padrões comportamentais ou preferências que cada um de nós possui quando estuda. Por exemplo, em uma aula de matemática, existem alguns alunos que a partir de um equacionamento já são capazes de compreender o fenômeno que está sendo representado. Por outro lado, existem alunos que somente irão compreender aquele fenômeno quando visualizarem um gráfico. Isso também acontece nas outras disciplinas e representa os variados estilos de aprendizagem. Dentre os diversos modelos existentes na literatura, nós estudamos o modelo de Felder e Silverman, que propõe a existência de 4 etapas na aprendizagem. Elas são percepção, entrada, processamento e entendimento. Para os autores dessa proposta, em cada uma dessas dimensões, nós tendemos a um de 2 polos. Na percepção, podemos ser mais sensoriais ou intuitivos. Na entrada, visuais ou verbais. No processamento, nós somos ativos ou reflexivos e no entendimento, sequenciais ou globais. A apostila da disciplina apresenta algumas características destes polos e as combinações entre eles que geram 16 diferentes estilos de aprendizagem. É claro que cada um de nós tem a sua individualidade, mas trata-se de uma tentativa de categorização aproximada. Na prática da sala de aula, um problema pode surgir quando o estilo de aprendizagem do aluno não coincide com o estilo de ensinar do professor, que nada mais é do que um reflexo do seu próprio estilo de aprender. Em alguns casos, essa dificuldade de comunicação pode influenciar na compreensão e até na afinidade que os alunos desenvolvem com algumas disciplinas. Existem pesquisas mostrando, inclusive, que os alunos com melhor desempenho tendem a possuir um estilo de aprendizagem mais próximo ao dos seus professores. Para lidar com esse problema, cientificamente, o que se faz é, a partir de um teste de personalidade, identificar os estilos de aprendizagem de um aluno ou de uma turma de alunos e planejar metodologicamente a aula com base nesse diagnóstico. Falando ainda cientificamente, isso não é tarefa muito fácil, porque a criação e principalmente a validação de testes comportamentais exige uma consistente análise matemática e psicométrica. Nós vamos falar um pouco disso na próxima semana de estudos, onde será apresentada a versão brasileira desse teste, até o momento considerada a mais confiável. Porém, no aspecto prático da sala de aula, eu termino esse vídeo fazendo 2 considerações. Primeiro, nem sempre o ideal é atender fielmente os estilos de aprendizagem dos alunos. É claro que, principalmente nos momentos de maior dúvida, isso facilita a compreensão. Porém, no seu planejamento de médio e de longo prazo, o professor deve também prever o desenvolvimento de distintas habilidades no seu aluno. Veja, o fato de termos naturalmente algumas preferências que se relacionam com as nossas habilidades não quer dizer que nós não podemos e não devemos desenvolver habilidades diferentes. Se um aluno raramente exercita uma habilidade que não lhe é natural, dificilmente ele irá superá-la. Mas para isso é preciso um planejamento didático muito bem elaborado e sensibilidade para encontrar o limiar que separa a desmotivação do aluno por não compreender o conteúdo com o exercício de uma habilidade diferente daquela que ele já possui. E por último, mesmo que seja difícil realizar o diagnóstico em tempo real de um aluno ou de uma turma de alunos, apenas o fato do professor saber que existem essas diferenças lhe permite, durante uma aula, variar os seus argumentos ou as suas estratégias sempre que ele perceber alguma dificuldade específica. Essa talvez seja a aplicação prática mais direta que possamos fazer com essa teoria. E no dia a dia da sala de aula, nem sempre nós somos levados a refletir sobre isso. Na próxima semana, nós iremos conhecer algumas variações metodológicas que podem nos ajudar nesse sentido. Por hoje é só. Um abraço e bons estudos!